E aí pessoal, beleza? Hoje o vídeo será falando sobre a Kyaku Renju. É um anime que eu acabei encontrando agora, só assisti o primeiro episódio, então não sei muita coisa sobre ele, mas vamos falar dele, porque eu achei a história interessante. Esse anime conta a história de uma protagonista que estava extremamente doente até o momento que ela faleceu de câncer. Provavelmente era câncer. Mas ela acaba reencarnando em outro mundo, que seria uma personagem que ela jogava em um joguinho, que é aqueles jogos de romance, shoujo, que aliás ela reencarnou como uma vilã que tá levando fora do príncipe, porque o príncipe quer a princesinha, que é do bem. Normalmente na história, no roteiro, ela ia sair desesperada, chorando e tudo mais, pelo menos no roteiro. Mas como a protagonista quer lacrar, ela meio que não segue o roteiro. Então ela fala, eu que tenho medo de você. E mais ou menos isso ela fala. E depois disso sai fora. E um dos objetivos dela é evitar a própria morte, porque essa protagonista que ela literalmente possuiu, que seria a vilã dessa história, vai acabar morrendo futuramente. E como ela sabe a história toda, ela quer evitar isso aí. Como eu falei, ela quer sair do roteiro. Tanto que ela vai atrás do príncipe vilão também, que seria o último vilão, que seria um dragão, o Mao-sama, que é do reino dos demônios. E ele meio que é um príncipe bonito e que toda menina quer ele. E ela vai até lá. E chegando no território do Lorde Demônio, ela acaba se reparando com muitos corvos, que fica mandando ela embora. Só que ela ignora o aviso deles. E aí chegando lá, ela tenta abrir o portal, só que ela não consegue. Só que parece uma voz dizendo que se pode abrir para ela, e ela agradece e meio que solta um poder lá e quebrando o portão. Então ela acaba percebendo que era na verdade o Lorde Demônio, que é um cara extremamente bonito, como diz ela, de meter inveja. Só que ele acaba soltando um raio numa árvore, que ela acaba desmaiando por o pacto da explosão. E ela começa a sonhar com o sonho da personagem que ela literalmente possuía o corpo. Nesse sonho, ela sonhou quando ela era criança, os pais dela não respeitavam ela por ser mulher, e os irmãos dela tinham sempre mais vantagem. Tanto que ela acabou conhecendo o príncipe, e o príncipe pediu ela em casamento por ser bonita, e ela meio que começou a sonhar ser imperatriz, né? Onde ela começou a se esforçar mais. Só que ela não esperava que ia ser trocada, né? E ela acaba despertando e vendo que ele estava conversando sobre ela, dizendo que ela podia ser uma armadilha, querendo amar para ele, podia ser um golpe. Só que ela fala que não é o golpe, que tá interessada em casar com ele. Só que ele fala que se ela tá apaixonada por ele. Só que ela fala que não. E assim meio que complica o lado dela, né? Ainda pra complicar mais o lado dela, ela ameaça o cara com uma faca. Eu mesmo achei que ela tá querendo me matar. Mas mesmo assim ele faz essa faca desaparecer e fala que só porque o cara deu um fora nela, ela quer ficar com ele. Depois ela pede desculpa porque tá mal arrumada e ele fala que não precisa se preocupar, ele meio que ajeita ela com magia e teletransporta ela diretamente para a casa dela. Mas não demora muito tempo para ela voltar para o local, só que ele meio que colocou um tipo de escudo, campo de força que faz ela andar em ciclo, não onde ela faz um tipo de atuação, não, onde ela fala que vai dar um presente que pro guardião, que seria o corvo, que pode fazer ilusões. E ele acaba aparecendo, dizendo, nossa, eu quero esse presente e tudo mais, bicho otário. E cara, ele fica feliz que é um laço no pescoço e acaba comendo um biscoito, onde está envenenado, um veneno paralisante. Assim, o Lorde Mao bonitão aparece, onde fala para tirar o veneno e tudo mais, ela tira. Ela tenta dar outro biscoito para o passarinho, só que o passarinho não quer porque não confia muito. Mas o Lorde Mao bonitão acaba experimentando e dizendo que não está com veneno. E assim, o pássaro vai lá e come. Quando o passarinho come o biscoito que ela deu de novo, ela fica meio que sem jeito. Aí ele pergunta se colocou alguma coisa nesse biscoito. E ela fala que colocou sim, uma poção do amor. E assim ela vai diretamente pro castelo dele, que tem um súdito dele lá rindo dele. Ao mesmo tempo que nós descobrimos que veneno não funciona nele. Qualquer tipo de veneno, especialmente esse. Depois ela convida ele para ser acompanhante num baile que vai ter de pessoas importantes. E ela quer que ele vai com ela como acompanhante. Mas aparece o corvo gritando, desesperado, dizendo que o Fury desapareceu, que é um fiote de Fury. Sim, é um lobo gigante, mas meio que é um fiote, então deve ser pequeno. E ela se força aí atrás desse bicho, só que ele fala que é perigoso. Mas mesmo assim ela vai. E no meio disso tudo tem alguns humanos que iam ferir esse fiote, onde ela acaba salvando e soltando, e assim dando para a mãe. Só que meio que o príncipe e os seus capangas aparecem querendo humilhar ela. Só que como ela estava sendo humilhada, aparece o Lorde Demônio bonitão para poder lacrar com ela, falando que ela seria sua acompanhante para o baile. Lembrando que esse cara é o irmão do príncipe. Sim, o Lorde Demônio é o irmão do príncipe. Depois disso aparece uma carruagem bastante bonita, onde pega ela e leva para o canto e meio que os dois começam a conversar. E ela fala toda a verdade, que ela é de outro mundo, que reencarnou como uma vilão e tudo mais. E só que ele não acredita porque acha que ela tá fazendo pouco caso. Por achar isso, ele meio que desfaz a magia, deixa ela cair. Só que de vez de deixar
ela morrer numa queda, ele salva ela, sai voando e fala depois que quer ver ela chorar. Meio que eu acho que ele tá gostando dela, ou o jeito dele dizer que tá gostando dela. E assim esse primeiro episódio acaba. Eu não assisti outros episódios ainda porque eu não tive tanto tempo e eu precisava fazer algum vídeo. Eu disse, vou fazer sobre esse anime porque eu assisti o primeiro episódio dele. Mas enfim, se vocês quiserem assistir, assiste, porque eu achei legal e razoável. Até mesmo que eu acho que eu ainda vou continuar assistindo depois. Enfim, se gostaram do vídeo, dê um like, sugestões e tudo mais. E falou e tchau, tchau. Todo mundo morreu. Acabou.